Aparelho fixo ou alinhador? Qual eu devo usar no meu tratamento ortodôntico? Essa é uma dúvida comum no meu consultório e eu já te digo que a resposta depende de algumas variáveis, que é o que eu vou explicar para vocês hoje. Eu sou a Raquel Lotti, cirurgiã dentista e ortodontista, e estou utilizando esse canal para trazer a você informações, dicas e curiosidades sobre a nossa saúde bucal, que é tão importante para a saúde geral do nosso corpo como para a nossa autoestima também. Então, para chegar à decisão de qual tratamento será utilizado, com o paciente, é necessário a gente avaliar cada caso individualmente. Então, nós profissionais vamos avaliar o tipo de problema a ser corrigido, realizamos uma anamnese bem detalhada, incluindo o tipo de rotina daquele paciente, tentando identificar então o perfil dele, os seus hábitos e o quanto ele estará realmente disposto para contribuir com o tratamento. Podemos dizer que em relação à complexidade dos casos, hoje em dia é possível fazer quase todos os tipos de tratamento com alinhadores, o que era um pouquinho mais complicado e mais restrito há um tempo atrás. Tanto os alinhadores quanto os aparelhos fixos têm o mesmo objetivo, que é o de corrigir uma maloclusão, que a maloclusão é o mau posicionamento dentário, e ajustá-la da melhor forma possível, de acordo com a face, com os ossos maxilares, que seria a maxila e a mandíbula. Mas o cuidado e a rotina que cada um desses tipos de tratamento exige, é um pouquinho diferente. Então é por isso que nós profissionais precisamos analisar também o perfil, de cada paciente, para poder avaliar se você se enquadra em determinadas modalidades de tratamento. Em grande parte das vezes, o paciente pode sim, decidir e opinar sobre qual aparelho ele gostaria de usar. Mas antes do paciente fazer essa escolha, uma boa conversa com o ortodontista é muito importante para que esse profissional ele possa te passar os prós, os contras, as vantagens e as desvantagens do tratamento e também opinar e recomendar o que ele julga ser melhor para você, A decisão, então, ela deve ser tomada em conjunto com o profissional e o paciente. Deve haver, então, comprometimento também em relação ao tratamento de ambas as partes, tanto do profissional quanto do paciente. E isso daí é muito importante para a gente ter sucesso na resolução do caso. Então, para eu poder te ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou compartilhar com você algumas questões sobre as diferenças de cuidado que a gente tem que ter em relação a cada modalidade. A primeira coisa, então, em relação à manutenção, que seriam as consultas para ajuste e dar prosseguimento ao tratamento. Durante um tratamento ortodôntico, não é surpresa de ninguém que você fará algumas visitas periódicas de tempos em tempos, no consultório do dentista, e essa frequência ela vai variar de acordo com o tratamento que você estiver realizando. No caso do aparelho fixo, essas visitas elas costumam ser mais regulares e elas ocorrem com um pouco mais de frequência. Já existe uma certa evolução em relação a isso quando a gente usa aparelho fixo também, que seria o caso dos aparelhos autoligados. É comum, às vezes, eu receber no consultório pacientes que já usaram aparelho fixo na infância por algum motivo, é necessário fazer uma nova correção agora, e eles chegam para mim comentando que na época eles iam no ortodontista de 2 em 2 semanas, coisa que dificilmente vai aplicar hoje em dia. Com a tecnologia dos aparelhos autoligados que existem hoje, e a modernidade dos aparelhos dos materiais que a gente usa, dificilmente será necessário retornar ao consultório com menos de 30 dias entre uma consulta e outra, no caso dos aparelhos fixos. Pode até acontecer em situações específicas, mas isso não é o comum. E quando a gente opta por aparelhos mais modernos, de boa qualidade, essas consultas elas podem se espaçar mais, dependendo do que a gente estiver fazendo naquele momento. Pode haver intervalos de até 45 ou 60 dias, dependendo do procedimento que a gente estiver fazendo, do tipo de ativação. Já no tratamento com os alinhadores, as visitas elas podem ser mais pontuais e dependem também um pouco da complexidade do tratamento, do tipo de movimento também que está sendo realizado naquele determinado momento e também do grau de disponibilidade do paciente para realizar essas consultas presenciais. Como o seu tratamento, no caso dos alinhadores, ele é todo planejado previamente, virtualmente, é possível a gente
reduzir esse número de consultas. E é possível muitas vezes adiantar procedimentos que precisam ser feitos em determinado momento, com a presença do paciente no consultório, mas por algum motivo ele vai viajar ou ele vai ficar impossibilitado de fazer aquela consulta naquela data, e aí a gente consegue adiantar aquele procedimento porque a gente já tem tudo previamente planejado. E uma outra coisa interessante é que hoje em dia, né, com a ajuda dos aplicativos, né, é possível a gente enviar fotos, tirar dúvidas sobre o tratamento, né, de forma remota também com o seu ortodontista. E isso também ajuda a reduzir, às vezes, a necessidade, né, de realizar consultas presenciais em alguns casos, tá? Portanto, né, no caso do tratamento com os alinhadores, esse tratamento ele pode ser facilmente ajustado de acordo com a sua rotina e a sua flexibilidade. Todo tratamento ortodôntico, tá, requer um planejamento prévio, tá? Então, para isso, nós vamos colher informações durante a anamnese do paciente, vamos realizar um estudo disso juntamente com as fotos, as radiografias, a análise do posicionamento dos dentes nas arcadas. Isso a gente faz com a ajuda do escaneamento das mesmas, né? A gente escaneia os dentes e a arcada e a gente, em vez de utilizar aquele molde de gesso, a gente obtém agora um modelo virtual em 3D e com isso a gente faz um planejamento. Esse planejamento, ele pode diferir um pouco, tá? Dependendo do tipo de tratamento que a gente for realizar. Então, existem casos que para a gente chegar num determinado resultado, por exemplo, com um aparelho fixo, é recomendado a utilização de DATs, né, que seriam dispositivos temporários de ancoragem. Às vezes, esse mesmo caso sendo tratado com alinhadores, dispensa o uso desses DATs, mas em contrapartida pode ser que o paciente precise usar uma quantidade maior de elásticos intermaxilares, tá? Então é importante o profissional avaliar isso, né, antes de iniciar o tratamento e conversar com o paciente, explicar todas essas questões para que o paciente também esteja consciente do que será necessário no seu tratamento em cada uma das modalidades. Isso daí vai ajudar e vai contribuir para que você possa tomar uma melhor decisão e para que o seu dentista também possa te auxiliar da melhor forma possível em relação ao seu tratamento, em relação ao tipo de aparelho a ser utilizado. Normalmente, esse planejamento ele é apresentado numa segunda consulta, né? Porque envolve muitos detalhes e com certeza acaba surgindo muitas dúvidas e a gente precisa normalmente passar isso daí numa segunda consulta para deixar todas essas questões bem claras, né, de forma objetiva e para que você possa tomar a melhor decisão em relação ao que é melhor para você. No caso dos alinhadores, nós temos uma grande vantagem, que seria a utilização de uma tecnologia em 3D, né, que vai ajudar muito no planejamento e na investigação de outras opções de tratamento também. É possível, então, com um software, a gente simular vários tipos de resultado e várias opções de tratamento e sequências de movimento para o seu tratamento. Isso é interessante porque o paciente consegue visualizar os resultados de uma forma melhor, mais objetiva, ele consegue compreender o que vai ser necessário realizar naquele tratamento, até para ele poder, ele entendendo, fica mais fácil dele colaborar com o tratamento, e ele consegue também visualizar de uma forma melhor o prazo o tempo total que esse tratamento vai durar, tá? É lógico que isso vai depender de várias variáveis, mas é possível a gente já ter um pouco dessa noção quando faz esse planejamento virtual. Bom, em relação ao fato do aparelho ser removível ou fixo, tá? Quais seriam as vantagens e as desvantagens disso? Esse ponto ele é muito importante e ele tem um peso grande também na escolha do tratamento. Para o aparelho fixo, né, como o nome próprio já diz, né, ele não sai e isso faz com que os dentes estejam sob o tratamento de forma contínua, né, 24 horas por dia. Por isso, né, ele pode ser, sim, mais indicado para pessoas que talvez não tenham muito o perfil de colaborarem com o tira e coloca dos aparelhos removíveis. Sendo fixo, né, a pessoa nunca vai esquecer de tirar, não vai perder o aparelho, ele vai estar ali na boca, mas é lógico que o aparelho também pode soltar alguma peça, quebrar, gerando um certo incômodo ou atraso no tratamento. Por outro lado, também é importante eu ressaltar para vocês que em relação aos alinhadores, depois que os pacientes normalmente passam pelas primeiras semanas de adaptação, e se habituam com o aparelho, né, e ele realmente vira uma rotina na vida dessa pessoa,
Então é comum assim eu escutar as pessoas dizendo que sentem falta do aparelho quando ele não tá na boca. Então, depois que isso vira rotina, torna-se uma coisa muito fácil de ser usada, utilizada, e o tirar e colocar não seria tanto um problema assim. Outro item importante a ser apontado, tá, é a higienização dos dentes. A higiene bucal, ela torna-se realmente um pouquinho mais complicada e um pouquinho mais demorada quando a gente fala de aparelho fixo. A comida, ela tende a se acumular um pouquinho mais em volta do aparelho, né? O uso do fio dental ali acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso e gera um pouco mais de trabalho, sim. Já com os alinhadores, né, para você se alimentar, o aparelho deve ser removido, né, o que faz com que não seja gerado acúmulo de alimento entre o dente e o aparelho, né, tornando o processo da alimentação realmente mais agradável. E para você realizar a higiene bucal, basta você remover o aparelho, passar o fio dental, escovar os dentes, escovar a língua normalmente. Depois você vai lá, escova o aparelho, né? Limpa o aparelho, pode ser até com a própria pasta de dente e escova. E depois da higiene bucal, o aparelho deve ser recolocado imediatamente, tá? E como em qualquer tratamento, né, o aparelho, para ele estar agindo, ele deve estar na boca o tempo todo. E os dentes realmente vão responder muito melhor e de uma forma mais adequada quando a gente utiliza os alinhadores por um tempo de 20 a 22 horas por dia. É imprescindível que o paciente lembre-se, né, de higienizar a sua boca e recolocar o aparelho logo após as refeições. Caso isso não seja seguido, né, não seja feito, e o alinhador seja utilizado por menos tempo, menos horas do que o recomendado, isso vai sim prejudicar o resultado do seu tratamento, além de aumentar o tempo total do tratamento. Então, isso vai fazer com que o tratamento com o alinhador se torne menos eficiente quando comparado ao aparelho fixo. Por isso que os alinhadores, eles precisam ser utilizados por pacientes que vão ter comprometimento no uso, e é importante isso estar bem claro antes de iniciar o tratamento. É importante a gente enfatizar que pacientes colaboradores e cuidadosos com o seu tratamento tendem a ter o tempo total de tratamento bem menor com os alinhadores quando comparado com o aparelho fixo. Bom, em relação ao conforto, então, em ambos os casos, os pacientes podem estranhar um pouco no início, né? Afinal, a gente vai ter alguma coisa a mais na boca que você não estava acostumada e você pode, sim, levar um tempinho até você conseguir acostumar com aquilo ali a 100%. Para o aparelho fixo, né, como eles incluem brackets e arcos, né, é comum às vezes alguma parte do aparelho gerar um certo incômodo ou machucar um pouco a boca, formar às vezes alguma afta, né, machucar um pouquinho o lábio, a bochecha, enfim, ao longo do tratamento. Isso é normal acontecer. Normalmente os adultos eles demoram um pouco mais para se adaptar ao aparelho fixo quando comparados com os adolescentes. Normal, né, porque os adultos tem um limiar um pouco diferente dos adolescentes, né? Um limiar de suporte, de dor e de incômodo. Já o tratamento com os alinhadores, tá? Eles vão ficar bem rente, né, aos dentes. E eles possuem uma espessura muito fina de 0,7 milímetros, praticamente não fazendo quase nenhum volume adicional na boca e nem na bochecha. Você vai sim precisar de um tempo para se acostumar com o aparelho na boca, mas como o volume ele é bem menor, né, normalmente essa adaptação ela ocorre muito fácil. Uma queixa relativamente comum entre os pacientes que usam os alinhadores, tá? Às vezes é o aumento ou a diminuição do fluxo salivar durante o processo de adaptação. Então a pessoa às vezes ela saliva um pouco mais com o aparelho na boca ou sente a boca um pouco mais seca. Mas isso normalmente tende a voltar ao normal com o tempo, depois que passa essa fase de adaptação. A fala também pode passar por uma fase de adaptação, né? Quando a gente está usando alinhadores, mas isso normalmente é rapidamente contornado. O mesmo também acontece quando a gente está usando o aparelho fixo. A gente também passa por um pouquinho dessa fase de adaptação do volume com lábio, bochecha e podendo prejudicar um pouquinho a fala no início. Lembrando que assim como qualquer tratamento, você deve procurar, né, um especialista que vai analisar o seu caso, vai analisar a sua rotina e vai poder indicar para você a melhor opção de tratamento. E qualquer que seja a opção selecionada, o tratamento ele só vai dar certo e vai ter sucesso se você também tiver comprometimento nesse processo, né? Tiver comprometimento com esse tratamento. Eu espero ter respondido então essa dúvida que frequentemente surge no meu consultório e assim contribuir para o maior entendimento, né, dessas novas práticas ortodônticas disponíveis no mercado. Eu quero te lembrar que para você continuar
assistindo e receber a notificação dos nossos próximos vídeos. É importante você clicar no sininho, tá? Se inscrever no canal e, por favor, curtir esse vídeo, tá certo? Eu agradeço toda a sua atenção e até a próxima!